Recebemos ontem a notícia de um caso que envolve roubo, assassinato e o desaparecimento de uma pessoa. A jovem Elisa Lam foi vista pela última vez no dia 31, no famoso Cecil Hotel, localizado na 640 South Main Street, em Los Angeles. Agora contamos com sua colaboração para esclarecer esse mistério. Os pais da Elisa viajaram de Vancouver e estão prontos para ajudar nas buscas. Temos uma imagem dela e queremos divulgá-la ao máximo para aumentar as chances de encontrá-la. Elisa Lam, uma estudante de 21 anos do Canadá, decidiu viajar sozinha para Los Angeles em 2013. Embora essa escolha possa parecer comum, as circunstâncias do seu desaparecimento e a forma como ela foi encontrada são, no mínimo, bizarras. Bem-vindos ao News Web Doc. Aqui, mergulhamos fundo em histórias intrigantes, mistérios reais e documentários que fazem você pensar. Nosso objetivo é trazer conteúdos de qualidade, bem pesquisados e apresentados de forma envolvente para vocês. Mas para que o News Web Doc continue crescendo e trazendo cada vez mais histórias impactantes, precisamos da sua participação. Comente sua opinião. Compartilhe teorias e debata nos comentários. Sua voz é essencial para enriquecer cada investigação. Curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e fortalecer essa comunidade de curiosos e amantes de documentários. Compartilhe com amigos e familiares para espalhar essas histórias e trazer mais gente para a conversa. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Cada comentário, like e compartilhamento faz toda a diferença. Juntos podemos transformar o News Web Doc em um dos maiores canais de investigação e curiosidades da internet. Agora, sem mais enrolação, vamos à história de hoje. Esse caso gerou inúmeras especulações ao longo dos anos, mas neste vídeo, vamos direto ao ponto e explorar a teoria mais plausível sobre sua morte. Então, prepare-se, pegue um café e venha investigar essa história com a gente. Elisa Lam, também chamada pelo seu nome cantonês, Lam Ho Yi, nasceu no Canadá e estudava na Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver. Cresceu em Burnaby, cidade vizinha, e era conhecida por ser uma jovem gentil e de bom coração. Seus pais, David e Dina Lam, eram imigrantes vindos de Hong Kong e administravam um restaurante chamado Paul's, onde serviam pratos caseiros da culinária chinesa e canadense para os moradores locais. Desde pequena, Elisa demonstrava grande interesse por literatura, videogames e viagens. Ela também tinha uma curiosidade natural por psicologia. Seu filme favorito era Drive, e seu livro preferido era O Grande Gatsby. Durante o ensino médio, ela se destacou como uma aluna exemplar, sempre com ótimas notas. Apesar de ser sociável e comunicativa, Elisa também tinha um lado introspectivo e frágil. Sempre que se sentia ansiosa ou triste, costumava se isolar. Com a entrada na universidade, esses momentos de retração se tornaram mais frequentes. Ela começou a enfrentar dificuldades acadêmicas, atrasando-se nos estudos e sentindo-se inferior aos colegas. Essa insegurança foi crescendo, e ao se aproximar da fase adulta, ela se viu questionando suas escolhas e seu futuro. Foi nesse período que Elisa recebeu o diagnóstico de depressão. Com o passar do tempo, sua condição se agravou e afetou sua vida acadêmica e pessoal. Mesmo após 3 anos na universidade, ela havia concluído apenas disciplinas equivalentes a 1 ano de curso. Além disso, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, uma condição que faz com que a pessoa oscile entre momentos de extrema euforia e episódios de profunda tristeza. O transtorno apresenta um espectro emocional complexo e pode ser difícil de administrar. Agora, a grande questão que nos resta: o que realmente aconteceu com Elisa Lam dentro do Cecil Hotel? Você se sente preso entre 2 extremos, sem encontrar equilíbrio. Essa era a realidade de Elisa, refletida em seus pensamentos. Elisa Lam mantinha um blog, onde registrava suas reflexões mais íntimas. Em uma de suas postagens, feita em 21 de novembro de 2011, ela escreveu: "A depressão é algo que foge do meu controle.
Minhas emoções oscilam sem aviso. Posso sentir raiva por alguns minutos e logo em seguida mergulhar em uma tristeza profunda. Às vezes, consigo aproveitar um breve momento de felicidade, mas logo sou tomada novamente pela melancolia. Até agora passei os dias deitada na cama, assistindo programas de TV, apenas esperando que essa sensação passe. No dia 27 de janeiro de 2012, Elisa compartilhou outra confissão. Sinto que estou ficando para trás quando me comparo aos meus colegas. No início do semestre, sofri uma recaída e fui forçada a abandonar 2 dos 3 cursos que estava fazendo. Agora, restou apenas uma disciplina. E já perdi 3 semanas de aulas porque meu padrão de sono está completamente desregulado. Estou profundamente frustrada comigo mesma por ter falhado e precisado desistir das matérias. Já estou na universidade há 3 anos, mas só consegui concluir o equivalente a 1 ano de estudos. O cansaço me paralisa. Alguns meses depois, em 22 de abril de 2012, Elisa desabafou novamente. Passei 2 dias inteiros deitada na cama, consumida pelo ódio a mim mesma. Mas o que posso fazer quando a depressão me atinge dessa forma? Buscando uma maneira de lidar com essas oscilações emocionais e encontrar um novo propósito para sua vida, Elisa decidiu se afastar da universidade e viajar. Talvez uma mudança de cenário lhe trouxesse uma nova perspectiva. No final de 2012, ela trancou a faculdade e fez planos para percorrer a costa oeste dos Estados Unidos. Após conversar com seus pais e garantir que manteria contato diário, eles concordaram com sua decisão. Com isso, Elisa arrumou as malas, se despediu da família e embarcou em sua jornada. No dia 26 de janeiro de 2013, em meio à sua aventura, Elisa chegou a Los Angeles. Ela viajou de trem Amtrak, saindo de San Diego, e planejava permanecer na cidade por alguns dias antes de seguir para Santa Cruz. Preocupados com o fato de que ela estava viajando sozinha, seus pais pediram que ela mantivesse contato constante. Como Elisa adorava compartilhar seus planos e experiências com a família e amigos, isso não parecia um problema. Por isso, quando Elisa deixou de responder às mensagens no dia 31 de janeiro, seus pais imediatamente souberam que algo estava errado. Esse era o dia em que ela deveria fazer o check-out do hotel onde estava hospedada. E esse hotel não era um lugar qualquer. O Cecil Hotel, onde Elisa estava hospedada, é um dos edifícios mais enigmáticos de Los Angeles. Construído em 1924 e inaugurado em 1927, esse hotel econômico, localizado na 640 Main Street, no centro da cidade, rapidamente se tornou famoso pelos motivos errados. Desde sua abertura, o Cecil ganhou notoriedade por abrigar uma série de eventos sombrios, incluindo suicídios, assassinatos e outros mistérios inexplicáveis. E, infelizmente, Elisa Lam acabaria se tornando parte dessa história macabra. O hotel se tornou palco de pelo menos 16 mortes misteriosas e eventos inexplicáveis ao longo dos anos. Entre os acontecimentos mais chocantes, está o assassinato da atriz Elizabeth Short, mais conhecida como Dália Negra. O local também serviu de abrigo temporário para figuras infames, incluindo Richard Ramirez, o Night Stalker. Durante sua onda de assassinatos, Ramirez costumava descartar suas roupas ensanguentadas do lado de fora do hotel antes de retornar ao seu quarto. Mas devido ao caos e criminalidade que dominavam a região na época, esse comportamento passou despercebido, permitindo que ele continuasse seus crimes por muito mais tempo. Outro serial killer, Jack Unterweger, também escolheu o Cecil Hotel como seu esconderijo em 1991. Durante sua estadia, ele assassinou 3 mulheres, estrangulando-as sem deixar pistas evidentes. Além desses casos, o hotel foi palco de inúmeros suicídios, muitos deles por envenenamento ou por quedas de grandes alturas. Mas, se olharmos sob outra perspectiva, pode-se argumentar que um prédio com quase um século de existência naturalmente acumularia histórias trágicas. A morte, afinal, faz parte da condição humana. No entanto, o que torna o Cecil Hotel ainda mais sinistro é sua localização. Ele está situado no coração de uma das áreas mais degradadas de Los Angeles, conhecida como Skid Row. Em 1976,
Essa região foi oficialmente designada como uma zona de contenção, onde serviços e abrigos para pessoas em situação de rua foram permitidos. Esse fator, somado a outros elementos, contribuiu para o aumento da criminalidade no entorno. Foi nesse ambiente que Elisa Lam desapareceu. Preocupados com a falta de contato, os pais de Elisa entraram em desespero e entraram em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD. Sem perder tempo, embarcaram em um avião para a cidade no mesmo dia. A polícia iniciou uma investigação no hotel, mas suas ações foram limitadas pelas restrições legais. Eles interrogaram funcionários, bateram de porta em porta nos quartos e tentaram obter informações com trabalhadores locais. Aos poucos, detalhes começaram a surgir. Uma das primeiras descobertas foi que Elisa inicialmente dividia um quarto com 2 pessoas no Cecil Hotel. No entanto, ambas pediram para que ela fosse transferida para outro quarto, alegando que seu comportamento era incomum. O hotel atendeu ao pedido sem hesitação. Outro depoimento importante veio de Katie Orphan, dona de uma livraria na região. Ela se recordava de ter visto Elisa no dia 31 de janeiro e descreveu sua interação com a jovem como animada e comunicativa. Segundo Katie, Elisa parecia empolgada e discutia qual livro deveria comprar, ponderando se o peso do exemplar escolhido seria inconveniente para carregar durante o restante da viagem. No dia 6 de fevereiro, uma semana após o desaparecimento de Elisa, a polícia percebeu que precisava da ajuda do público para obter mais informações sobre o caso. Flyers com o rosto da jovem foram distribuídos na cidade e divulgados online, chamando a atenção da mídia e da população. No dia seguinte, o LAPD realizou uma coletiva de imprensa para intensificar os esforços de busca. Foi nessa ocasião que se tornou evidente a estranheza do caso. Elisa mantinha contato diário com sua família até o dia 31 de janeiro. E então, desapareceu sem deixar vestígios. Porém, foi apenas no dia 14 de fevereiro, 2 semanas após seu sumiço, que um vídeo fez o caso ganhar repercussão mundial. O Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou imagens de segurança do elevador do Cecil Hotel. As cenas que você provavelmente já viu mostram Elisa Lam dentro do elevador, vestindo um moletom vermelho sobre uma camiseta cinza. O que acontece em seguida é um dos momentos mais enigmáticos já registrados em vídeo. Ela entra no elevador pela lateral esquerda e imediatamente se dirige ao painel de controle, pressionando vários botões que aparentemente selecionam diferentes andares. Após alguns instantes, a porta permanece aberta, sem sinal de fechamento automático. Elisa então se inclina levemente para frente, olhando para ambos os lados do corredor, como se estivesse verificando algo. De repente, ela recua, se encostando contra a parede interna do elevador, e depois se posiciona próxima ao painel de botões, quase se encolhendo naquele espaço. No entanto, a porta continua aberta. A partir desse momento, seus movimentos começam a se tornar imprevisíveis. Ela sai apressadamente do elevador, movimentando-se de maneira instável pelo corredor, como se estivesse desorientada ou fugindo de algo. Um certo pânico parece tomar conta dela. Elisa ergue as mãos e as pressiona contra a lateral da porta, como se tentasse impedir que ela se fechasse. Em seguida, retorna ao painel de controle e aperta ainda mais botões, alguns repetidamente, como se estivesse tentando ativar o elevador de qualquer forma. Então ela sai novamente para o corredor. Seus gestos começam a ficar ainda mais desconexos. Ela esfrega os antebraços um contra o outro, move as mãos de maneira estranha, com os dedos esticados e levemente curvados para frente. Suas mãos fazem um movimento fluido no ar, enquanto seu corpo balança suavemente. Tudo isso acontece diante da porta do elevador, que por razões desconhecidas, ainda não se fechou. Após um tempo, Elisa simplesmente vai embora. E somente depois disso, as portas finalmente se fecham. O vídeo que chocou o mundo. As imagens de segurança divulgadas pelo hotel seriam a última vez que Elisa Lam foi vista com vida. O vídeo viralizou rapidamente e se espalhou pela internet, gerando inúmeras teorias e debates. Na China, por exemplo, o registro alcançou mais de 3 milhões de visualizações em apenas 10 dias. Diversas hipóteses começaram a circular. Estaria Elisa fugindo de alguém? Seria uma reação a drogas ou a um episódio de saúde mental?
Alguns chegaram a sugerir que ela poderia estar interagindo com algo invisível, talvez até um espírito. Enquanto a internet tentava entender o que havia acontecido, os dias se passavam sem sinal de Elisa. Ninguém sabia onde ela estava. Isso até o dia 19 de fevereiro. Uma descoberta horripilante. 20 dias após seu desaparecimento, os hóspedes do hotel começaram a notar algo estranho. Alguns relataram que a pressão da água nos chuveiros e torneiras estava anormalmente baixa. Outros fizeram reclamações ainda mais perturbadoras. A água que saía das torneiras estava escura e com um gosto esquisito. A equipe do hotel resolveu investigar. 4 grandes reservatórios de água ficavam localizados no topo do edifício, sendo responsáveis pelo abastecimento da cozinha, do café e dos quartos. Um funcionário subiu até lá para verificar o que poderia estar causando o problema. O que ele encontrou foi algo que jamais poderia ter imaginado. Dentro de um dos tanques, o corpo de Elisa Lam flutuava de bruços. Ela já estava ali há algum tempo. O laudo médico. O relatório da perícia revelou que o corpo estava em estado avançado de decomposição, apresentando inchaço e uma coloração esverdeada. Algumas partes da pele estavam começando a se soltar, e sinais de marmoreio eram visíveis na região abdominal. Elisa foi encontrada sem roupas, mas suas vestimentas estavam dentro do tanque, junto com ela. Não havia qualquer evidência de ferimentos físicos, agressão sexual ou mesmo tentativa de suicídio. Os exames toxicológicos indicaram apenas vestígios de remédios prescritos e analgésicos comuns, como o ibuprofeno. Pequenas quantidades de álcool foram detectadas, mas nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu organismo. Seus familiares, amigos e milhões de pessoas que acompanhavam o caso com esperança ficaram devastados com a notícia. Mas apesar das investigações, uma questão permanece sem resposta. O que realmente aconteceu com Elisa Lam naquela noite? Como o corpo de Elisa Lam foi parar dentro do reservatório de água do hotel? Será que alguém a colocou lá? Ou ela chegou ali por conta própria? A última pessoa a vê-la viva afirmou que, naquele momento, Elisa parecia estar bem e de bom humor. Isso indicaria que um ato intencional contra sua própria vida não fazia sentido, certo? Outra questão intrigante. Com quem ela interagia no elevador? Estaria fugindo de alguém real ou apenas reagindo a algo de sua própria mente? Poderia ser uma ilusão, ou até mesmo um fenômeno sobrenatural relacionado à sombria história do Hotel Cecil? E como ela conseguiu subir até o telhado? Teria sido por conta própria? Ou alguém a levou até lá? Essas perguntas alimentaram uma enxurrada de teorias na internet, levantando debates acalorados. No entanto, a explicação mais plausível pode ser bem menos misteriosa do que muitos gostariam de acreditar. O fator psicológico. Elisa Lam já havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão. Um dos aspectos mais delicados do transtorno bipolar envolve episódios maníacos, que podem causar impulsividade extrema, pensamentos confusos, decisões arriscadas e, em alguns casos, alucinações. Os exames toxicológicos realizados após sua morte mostraram que, embora houvesse vestígios de sua medicação no organismo, os níveis estavam abaixo do ideal para um controle adequado de sua condição. Isso sugere que ela pode ter pulado algumas doses, o que poderia ter desencadeado um surto psicótico. Ao assistir ao vídeo do elevador, é possível notar momentos em que Elisa parece ansiosa e inquieta. Na verdade, a porta do elevador não estava travada misteriosamente. Ela mesma pressionou repetidamente o botão que mantinha a porta aberta. O caminho até o telhado. Subir até o topo do edifício também não era tão difícil quanto se pensava. Mesmo após a tragédia, algumas pessoas conseguiram acessar o telhado sem grande esforço. Para isso, bastava subir uma escada até uma porta que em alguns momentos permanecia destrancada. Uma vez no telhado, era relativamente fácil chegar até os reservatórios de água, utilizando uma passarela e subindo uma escada metálica que levava até as aberturas dos tanques. O que provavelmente aconteceu, o funcionário do hotel que encontrou o corpo de Elisa descreveu que a escotilha do tanque estava aberta e que o corpo flutuava próximo à superfície da água, a poucos centímetros da borda. A teoria mais aceita sugere que, durante um episódio maníaco, Elisa tenha subido ao telhado e entrado no reservatório de água por conta própria. Lá dentro, tirou as roupas
e em algum momento perdeu o controle da situação. Seja por exaustão, desorientação ou incapacidade de sair do tanque, ela pode ter entrado em pânico e se afogado. Curiosamente, em suas redes sociais, Elisa já havia demonstrado fascínio por locais elevados. Pouco antes de sua morte, ela postou diversas fotos tiradas do alto de prédios, capturando vistas panorâmicas da cidade. É possível que, inicialmente, seu objetivo ao subir ao telhado tenha sido apenas explorar ou tirar mais fotos. Conclusão: diante de todas as informações disponíveis, a hipótese mais provável é que sua morte tenha sido um acidente, agravado por sua condição psicológica. Elisa era introspectiva, mas profundamente reflexiva. Apesar de ser reservada, expressava seus sentimentos com sinceridade e sem medo. Ela nunca deu sinais de querer acabar com a própria vida, e tudo indica que sua morte foi uma consequência trágica de um momento de desorientação. Seus escritos pessoais revelam pensamentos e emoções com os quais muitos podem se identificar. De certa forma, sua transparência ao compartilhar seus sentimentos pode ter ajudado outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. Elisa Lam pode ter partido, mas sua história continua a impactar muitas pessoas ao redor do mundo. Elisa Lam se foi, mas sua história permanece como um lembrete doloroso da fragilidade da mente humana e do peso invisível que muitas pessoas carregam todos os dias. O que aconteceu com ela não foi um mistério sobrenatural, nem um roteiro de filme de terror. Foi a dura realidade de um transtorno mental não tratado corretamente, algo que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. O suicídio, muitas vezes impulsionado pelo desespero, pela solidão ou pelo sofrimento psicológico, continua a roubar vidas silenciosamente. Ele não escolhe idade, gênero ou classe social. Ele se esconde nos sorrisos que parecem genuínos, nas vozes que dizem, está tudo bem, quando na verdade nada está. Precisamos falar sobre saúde mental com a mesma urgência com que falamos sobre qualquer outra doença. Precisamos ouvir mais, acolher mais, apoiar mais. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é de um motivo para continuar, de um sinal de que não está sozinho. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, por favor, peça ajuda. Sua vida importa. Você importa. Que a história de Elisa Lam não seja apenas um caso trágico, mas um alerta para que possamos enxergar aqueles que sofrem ao nosso redor, antes que seja tarde demais.